Bom dia, sou Cláudia Bock e estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Logcomex, todas as sextas-feiras ao vivo na TV ABCD, das 11 ao meio-dia, sempre falando de assuntos voltados à logística, e-comércio e exterior. Gostaria de agradecer a participação de todos os internautas que têm colaborado muito com o desenrolar aqui, o desenvolver do nosso programa, mandando as suas perguntas, as suas sugestões. Eu fico muito feliz por estar fazendo a diferença aí para o internauta que nos acompanha já há quase 1 ano e meio. E o nosso programa Logcomex hoje tem a felicidade de receber o Felipe Alexandre Ramos Breda, né? O doutor Felipe, que é advogado e estará falando conosco hoje sobre legislação do comércio exterior. Felipe, muito obrigada pela sua presença hoje no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação para o nosso internauta, a sua formação acadêmica e hoje sua atuação profissional, por gentileza. Eu sou graduado pela FMU desde 98, né? Fiz pós-graduação lato sensu pela PUC de processo civil em 2001, depois fiz de processo tributário em 2003, aí fiquei lá naquela necessidade de repente fazer um mestrado e acabei sendo convidado para ser professor assistente de seminário da PUC COGEA lá no processo tributário e estou lá há 7 anos, né? Sobre o meu aspecto assim profissional mesmo, eu comecei na advocacia já pegando uma fase assim que você era meio voltado para uma generalidade, né? Então você fazia um pouco de civil, um pouco de empresarial, alguma coisa de tributário, e depois vinha aquela necessidade de você ter uma maior especialização em uma determinada área do direito, e foi aí que eu comecei a me interessar pelo direito tributário. Depois de um tempo, eu comecei a gostar bastante de processo tributário, dessas brigas que tinham entre contribuinte e fisco, né? Comecei a me deparar com o arcabouço que é a nossa legislação tributária, é extremamente complexa, muito difícil, e depois eu comecei a atender alguns importadores, alguns casos esporádicos de importadores, de comissárias, e aí eu comecei a ficar fascinado por essa área do comércio exterior, né? Então você acaba sempre se reinventando na profissão e eu acabei me direcionando mais para o tributário e para o aduaneiro, por gostar mesmo, por me identificar bastante com essa atividade de comércio internacional, tudo. E eu tenho atuado bastante com empresas, né, que pretendem fazer operações de importação, grandes bens de capital, e todo esse tipo de atividade que envolve hoje a questão de tributação e essas dificuldades que a gente tem, né? Hoje aqui, para ser no Brasil, realmente a gente brinca que se precisa ser herói, porque o nosso país é um país extremamente voltado para a criação de leis, né? Nosso sistema é um sistema legal, então parece que todas as regras que nós temos necessidades de cumprir precisam estar escritas, né? Precisam ter, ou estar num código, ou em algum lugar. E isso daí acaba a gente criando uma situação muito difícil, né? Porque você tem muitas normas, você às vezes não sabe quais normas estão valendo, nem você, nem o próprio aplicador da norma. Né? Então a gente tem essa é uma coisa muito complicada do nosso sistema. É muito engessamento para pouco bom senso. A gente tem isso que você falou é engraçado, porque direito às vezes é bom senso, mas você não pode chegar e dar uma solução, né, para um caso falando que é só bom senso. Você precisa encontrar uma solução legalista, que tenha previsão ou legal ou na jurisprudência, enfim. Mas, na verdade, a gente precisaria talvez de um bom senso maior nas nossas atividades assim, de legislação, em vez de ter essa enxurrada, né? Por exemplo, um profissional hoje da área de comércio exterior, que mexe com direito tributário, ele sabe, você tem 50, 60 atos publicados diariamente. Exatamente. Né? Dificilmente você consegue acompanhar todos esses atos. Haja diário oficial. Área diário oficial. Alguns atos são publicados, vamos dizer assim, com maior publicidade, outros você fica sabendo por acaso. Né? Então, realmente, acompanhar essa legislação demanda um esforço grande, uma interpretação grande, porque geralmente a interpretação de quem orienta não é a mesma de quem aplica a lei, e aí é que se criam os conflitos. Né? Felipe,
Como você analisa hoje a prática de comércio exterior voltada a essa questão jurídica, principalmente para as pequenas e microempresas, né? Nós sempre ouvimos falar muito que a legislação de outros países, elas acabam até favorecendo muito as pequenas e microempresas. Só para nós termos uma ideia, 54% das exportações da Itália, elas são realizadas por micro e pequenas empresas, empresas que têm até 19 funcionários. Representa 54% das exportações, né? Como é que fica aqui no Brasil essa situação? Você acredita também que exista um fator inibitivo para essas micro e pequenas empresas adentrarem ao comércio exterior em função da questão da legislação? Olha, eu acredito que sim, sabe? A nossa legislação, ela é complexa, mesmo para o pequeno empresário, para a microempresa. Então você veja o seguinte, você para montar uma microempresa, você tem que estudar um mecanismo tributário, se vai ficar no simples, se vai até ficar no presumido. Depois você tem que se aparelhar para se você vai atuar no comércio exterior, tirar radar, fazer registro de exportador. Então tem todo um aspecto que você vai analisar sobre o campo negocial da tua operação, depois você vai analisar um campo logístico da sua operação, você vai ter que analisar também o aspecto de remeter dinheiro para fora, o aspecto tributário, administrativo. Então hoje, se você, por exemplo, quiser montar uma empresa sozinho no peito, você vai ter muita dificuldade. Você realmente vai precisar de profissionais adequados, seja profissionais para a abertura da empresa, seja profissionais para fazer os registros adequados para você poder operar no comércio exterior, empresas especializadas na obtenção do radar, da senha do Siscomex. Depois você precisa ter uma contabilidade muito boa, precisa ter um back office, assim vamos dizer, jurídico adequado para entender as suas operações e ver até que ponto vai ser a complexidade da sua operação. Já estou vendo aqui pequenos e micros empresários, depois da sua fala, todos de cabelo em pé, mas vou precisar de tanta ajuda, vou precisar de tanta gente especializada, consequentemente isso vai ter um custo. Exatamente. Que eu vou ter que incorporar no meu produto e isso pode até fazer com que o meu produto deixe de ser competitivo. Exatamente. Exatamente. Eu ia até, isso que você falou, Cláudia, é muito interessante, porque a gente tem um site específico que chama Exportação Passo a Passo, né? E é um site Aprendendo a Exportar. Você entra nesse site, ele tem todas as informações. Esse é um site do MDIC? Do governo, do site MDIC. Do governo. É do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E ele tem todas as perguntas e respostas ou indicações, legislação, de como, se você quisesse aprender a exportar, como é que você faria. Você veja que qualquer um que entrar lá e começar a ler vai ter uma dificuldade muito grande de entender certos gargalos, né? E não só isso, né, Felipe? Desculpa te cortar, mas a falta de atualização do próprio site é comprometedora, porque nem o próprio Ministério consegue se manter atualizado com tantas mudanças diárias. O Diário Oficial é mais rápido que a própria atualização do Ministério. Com certeza, com certeza. E é complicado, porque até a gente que é operador, que trabalha, e que é criado, vamos dizer assim, que é treinado para lidar com essa matéria, com a legislação, você entra lá, você tem dificuldades de compreender certos conceitos, certas regras, quando se aplica, quando não se aplica. Então é difícil. Eu também acredito, que nem você, que existe um potencial muito grande do Brasil. A gente tem realmente que investir nos pequenos e médios empreendedores, né? Só que, infelizmente, se a gente for falar sobre esse tipo de questão, a gente vai entrar na nossa formalidade, né? A dificuldade que a gente tem de acompanhar todas essas regras, a dificuldade de obtenção de crédito, né, nossas taxas de juros. Infelizmente, esses pontos são pontos que vão sempre acompanhar toda e qualquer reforma, ou todo e qualquer assunto que se falar para desenvolvimento e para abertura de negócios, empreendedorismo. Você falou da questão formalidade. Vou pegar a palavra formalidade e levar para o outro conceito agora, da empresa formal e informal. Certo. Né? E nós percebemos que mesmo com alguns novos incentivos do governo, nova legislação para que as empresas elas se tornem formais, ainda existe um número significativo de empresas que vivem na informalidade. Por que você acredita, ou se você acredita, né,
Por que algumas empresas elas continuam se mantendo na informalidade, achando que não é um negócio para eles ficarem legais, serem legalizados, entrarem para formalidade? Por que ainda existe esse tipo de receio por parte das empresas? Será que o programa não foi exposto da maneira adequada? Ou será que os benefícios que o governo vende através dessa legislação voltada ao micro e pequeno empresário, para que eles entrem na formalidade, não é realmente um achado para o empresário? Não é algo que realmente vá encher os olhos do empresário para que ele saia da informalidade? Olha, Cláudia, é uma questão bem complicado, né? O nosso sistema de simples não tem nada. Né, esse sistema do Simples Nacional, ele tem muitas regras, tem que ter muitos atendimentos. Quando isso tinha uma previsão já constitucional e só foi implementado alguns anos depois, a legislação do Simples ela tinha várias dúvidas, se você se enquadrava, se você não se enquadrava, quem que estava fora, quem que estava dentro. Então, fora a questão tributária, né? Às vezes você pega o Simples, ele não admite uma série de aproveitamentos desses tributos de cascata, né? Exemplo de CMS, IPI, PIS/COFINS não cumulativa. Então, às vezes, realmente a margem de lucro de um negócio é muito pequena. E essa margem, às vezes, faz com que a pessoa fique na informalidade. Porque se ela for para a formalidade e começar a botar no preço dela o custo, que esse custo não é só o custo, vamos dizer assim, direto de uma tributação, né? Você também tem os custos indiretos de ter o seu negócio, da sua logística, a carga trabalhista também é muito alta, né? Recentemente esse plano do governo, eu não consegui me aprofundar ainda, mas o que já foi, eu consegui ter acesso, o Brasil Maior, né? Teve uma importante alteração que foi a desoneração da folha daqueles setores, o calçadista, de informática, né? E os outros mais. São outros dois setores, e é uma iniciativa grande, né? Mas esse custo ainda ele está nas pequenas e médias empresas e às vezes inviabiliza. Então ele resolve, é uma questão de sobrevivência, né? Então ele acaba optando pela informalidade. O lucro presumido é um exemplo dessa informalidade. Antes de se ter o lucro presumido como uma opção de tributação das empresas, as empresas estavam na informalidade e se descobriu que essa informalidade ele tinha uma economia daquilo que seria a tributação no lucro presumido. Então se criou esse sistema do lucro presumido que trouxe muitas empresas para a formalidade. Mas hoje, um erro de uma declaração, você pode ter uma multa de R$5.000. Exato. Né? E realmente é difícil acompanhar tudo. Então você às vezes vai tentando fazer sozinho, vai tentando fazer às vezes com um profissional de contabilidade, e depois, de acordo com a necessidade do negócio, com a complexidade, com o tamanho que vai ficando, é que você vai precisando de maiores assessorias, né? De assessorias mais específicas e mais especializadas. Né? Mas é uma questão, realmente, se nós conseguíssemos trazer todo mundo fora da informalidade, você teria uma maior base de arrecadação e, consequentemente, você poderia ter o reverso, que seria uma diminuição de tributação. Né, que é o que a gente chama de uma solidariedade tributária. Quanto mais gente estiver contribuindo uma tributação justa, você vai ter menos a necessidade de tributar e de ter que arrecadar. Hoje o que a gente vê sempre é que os grandes programas e tudo, tributários, enfim, eles são sempre voltados ou para combater sonegação ou para arrecadação. E falta um pouco, às vezes, talvez por essa complexidade que é o nosso sistema, extremamente legalista, federação, enfim, tem que acomodar Estado, município. Então, às vezes, falta um pouco de se voltar para a questão da produção. Né? A gente realmente eliminar a produção da oneração dos tributos ou dos encargos e deixar isso mais para o consumo. Né? Ok, Felipe. Temos que fazer um rápido intervalo agora, né? Esse assunto é muito interessante, já tenho aqui algumas colocações dos nossos internautas, continuem mandando as suas perguntas e voltamos já após os intervalos. Fiquem conosco.
Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Vimbratel, a TV por assinatura para toda a família. Os melhores canais pelo melhor preço. Assine agora mesmo por apenas R$ 54,90 por mês durante 12 meses. E você ainda leva os canais Telecine por 30 dias. Isso mesmo, apenas R$ 54,90 por mês e canais Telecine por 30 dias. E tem mais, ligando agora, adesão grátis. Ligue para o número que está em sua TV e assine via Embratel. A TV por assinatura para toda a família. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes, faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, hoje recebendo Felipe Alexandre Ramos Breda e estamos falando da legislação no comércio exterior. Eu ia ler 2 e-mails aqui que recebi, mas caiu a conexão. Se alguém puder me ajudar, por gentileza, a conexão caiu. Então vamos lá, Felipe. Eu queria perguntar para você o seguinte. No primeiro bloco nós conversamos a respeito das pequenas e microempresas, né, das suas dificuldades. O que essas pequenas e microempresas, ainda que não se voltando para a exportação, nessa questão da burocracia, tudo, elas poderiam buscar outros caminhos para destinar as suas mercadorias ao exterior. Então, por exemplo, elas poderiam se utilizar de uma comercial exportadora ou de uma trading company. Mas por vezes, elas desconhecem até o funcionamento desses 2 tipos de empresa e quais os benefícios que ela teria também, não só o de exportar propriamente dita, mas quais são os outros benefícios, até tributários, que ela teria ao fazer
uma exportação, escolhendo esses 2 tipos de canais de distribuição? Bom, que nem você colocou bem, Cláudia, a gente tem esses 3 tipos, né, de exportação, que poderia ser uma exportação direta, né, a própria empresa, pequeno empresário ser um exportador, ele fazer diretamente, ele poderia se utilizar de uma comercial exportadora, ou ele usar uma trade company, né. O que diferencia, assim, vamos dizer, dele usar uma comercial exportadora ou uma trade company? É que pela comercial exportadora, a hora que ele vender a mercadoria para ela, ele vai ter uma, vamos dizer assim, uma suspensão dos tributos que vão ter que ser comprovados pela comercial exportadora. Ao passo que se ele faz uma venda por uma trading company, na hora que ele vendeu a mercadoria para trading, né, aquela venda já é considerada uma exportação. Como a gente às vezes costuma falar, né, pode parecer simples, mas às vezes é interessante, tem aquela máxima de que a gente não exporta tributos, né? Então, a maioria das legislações de todos os países, elas procuram não ter oneração naquele ato de exportar. Você vai perguntar para mim assim, mas no Brasil a gente teria um imposto sobre exportação? Temos, o imposto sobre exportação é um imposto extremamente regulatório, né, de caráter extrafiscal, ele não se preocupa com a arrecadação, ele se preocupa com outros interesses mais sensíveis do Estado, mas ele pode ter uma tributação numa exportação. Mas, via de regra, por todo o nosso sistema, qualquer tributo não teria incidência numa exportação, seja de mercadoria ou de serviço. Então, você não iria pagar o IPI, você não iria pagar o ISS, você não iria pagar PIS e COFINS sobre as receitas decorrentes, enfim, e você também não pagaria o ICMS também, que também é desonerado na exportação. O que acontece é assim, a Constituição, às vezes, quando ela fala em não incidência ou isenção, ela está falando em imunidade. Então, você, via de regra, não tem nenhuma oneração tributária na exportação. Só que o que acontece é que as regulamentações que são feitas pela legislação ordinária acaba criando certos problemas, né, na interpretação do que se incide e do que não incide. Então, um problema grave que a gente tem aí é na questão do ICMS, né, que é o crédito acumulado de exportação, porque a exportação não tem a incidência do ICMS, mas essa é uma arrecadação que o Estado deixa de receber, mas quem, vamos dizer assim, deu essa, vamos dizer assim, não tem essa tributação é a Constituição, então seria a União que teria que ressarcir o Estado, que por sua vez ressarciria o exportador. Então isso é um problema porque às vezes as empresas vão gerando créditos que elas não conseguem realizar esses créditos, né? E fica aquilo ali nas contabilidades, e você tem todo um regime, cada estado tem uma legislação para aproveitamento desses créditos. Inclusive, agora, essa semana saiu uma reportagem onde os créditos de ICMS estariam sendo pagos aos exportadores. Você chegou Exatamente, isso. Isso a gente tem uma legislação que já vem de algum tempinho, que é para agilizar, né, essa devolução desses créditos aos exportadores. Foi objeto de uma portaria específica em 2010 e agora a gente tem também esse plano no Brasil maior de devolução aos exportadores. Sua pergunta é muito bacana porque dá para a gente pegar os principais problemas daquilo que você estava falando, né? Às vezes você ter o direito e como é que você realiza esse direito ou essa possibilidade, né? Então o grande problema de você ter esses créditos é que você vai ter que ter uma regularidade fiscal, as chamadas certidões negativas de débito. Então você não pode ser devedor do fisco. Hoje em dia, com essa sistemática que a gente tem de imensidões de declarações, DCTF, DACOM, DIPJ, você costuma, às vezes, praticar erros. E um erro, às vezes, pode implicar na existência de um débito, e esse débito pode ser impeditivo de você ter um benefício desse. Uma outra questão é que, para você ter esses créditos, você precisa apresentar uma regularidade de exportações nos anos calendários anteriores, 4 anos calendários anteriores, e vai ser tipo um funil, né? Uma exportação maior no 4º ano, depois vai diminuindo, ou seja, não é qualquer exportador que vai poder ter acesso a esse crédito. Então, você faz um pedido, é um pedido que se formaliza, um pedido que se tem deferimento, enfim, não é tão rápido como a gente observa, né? Então, você tem esse plano agora novo também, dando esse novo incentivo de 3% na devolução de alguns créditos, reconhecendo alguns créditos que não davam direito, mas vai se precisar das regulamentações desses atos que saíram, né, que foi a medida provisória, os decretos respectivos, as portarias, mas agora vai ter que ter regulamentação pela
receita, enfim. E aí a gente vai verificar o quanto vai ser difícil ou fácil a obtenção disso. Então, essa devolução desses créditos, por exemplo, na Europa, em alguns países, a exemplo da Alemanha, eles já são devolvidos em dinheiro, né? Aqui no Brasil, você tem, por ter cada estado legislando a respeito, cada estado tem uma sistemática. Aqui em São Paulo, você tem conseguido, agora eles implantaram um pedido eletrônico, né, de devolução de crédito acumulado de ICMS exportação. E esse pedido eletrônico ele tem toda vamos dizer assim, uma formalidade para você atingi-lo, né? Então, o Estado não vai querer pagar com precatório, não, né? Não, eles não vão querer, porque precatório é uma coisa complicada também, né? Mas às vezes não é tão imediato esses créditos, né? Às vezes você fica realmente morrendo com muitos créditos, não consegue satisfazê-los, né? Isso por acaso precisaria ser modificado. Felipe, nós temos aqui a participação dos nossos internautas. Então vamos começar pela Ana Carolina, de Santo André. Muito obrigada pela participação, Ana Carolina. Ela diz assim, muito bom programa, essa área jurídica é muito importante nós termos um conhecimento. Parabéns, muito obrigada, Ana. O Demétrios, ele diz o seguinte, a legislação brasileira, comparada a outros países, é mais ou menos complexa. Avaliando isso, como é possível facilitar o acesso das empresas ao mercado internacional, juridicamente falando? Bom, pergunta muito boa, né? Difícil essa pergunta, mas eu posso dizer assim, legislação não é fácil em lugar nenhum do mundo, tá? Às vezes a gente tem essa impressão de países desenvolvidos, todos os países têm suas dificuldades, seja no campo da previdência, seja no campo tributário, só que eu vou dar um exemplo simples. Aqui no Brasil, uma empresa, dependendo da sua complexidade, ela tem que ter 50 profissionais para cuidar da sua área tributária, englobando aí todos os impostos que ela está sujeita, se ela tiver em vários municípios, cada município tem uma legislação de ISS, cada estado tem uma de ICMS, tem uma lei complementar, enfim. Enquanto na Europa você tem empresas multinacionais que têm 5 juristas para cuidar de todas as operações internacionais, né? Então, realmente, você tem essa distorção, né? O nosso país, que nem eu frisei para vocês, é um país extremamente legalista, tem que ter tudo na legislação, então parece que se não estiver escrito, você não tem o direito, né? Mas para facilitar realmente esse acesso internacional, a gente tem que ter simplificações de algumas medidas que são culturais nossas, né? Então a gente precisa ter uma abertura de empresa com mais agilidade, as nossas aberturas de empresa são demoradas, precisamos ter processos de obtenção de autorização para exportar o tal radar, Siscomex, com mais agilidade, com menos burocracia, né? E ter realmente o ponto, acho que nevrálgico de tudo isso é uma logística adequada. Eu não vou nem me atrever a falar de logística aqui, mas a nossa logística é muito inferior à de países mais desenvolvidos. Tá? Hoje o custo da logística no Brasil é um custo muito alto, né? Você tem um transporte extremamente rodoviário, a exemplo de outros países que tem ferroviário, o transporte lacustre, fluvial, e aqui a gente, infelizmente, rodoviário, o nosso principal meio. Você veja que qualquer horário de rush a gente vê a quantidade de caminhões que estão para lá. O Santos, quem tem às vezes a oportunidade de ir lá fazer qualquer passeio, se depara com aquela fila imensa, e isso daí realmente é um custo que vai atrasar toda a operação e que às vezes pode implicar na margem do lucro do negócio. Exatamente. Temos mais algumas participações aqui. A Maiara, de São Caetano do Sul, obrigada pela participação, Maiara. Ela disse que o programa está muito bom, vocês estão de parabéns e belo cenário. Muito obrigada, viu, Maiara? Nós estamos tentando cada vez, a cada programa, melhorar ainda mais a qualidade dele, né? Então, a Brenda também diz, assunto extremamente importante. Gostei, muito obrigada, Brenda, pela participação. E o André, de São Caetano do Sul, ele faz a seguinte pergunta, Felipe. Sabemos das constantes mudanças no comércio exterior, principalmente na área da importação, como solicitações de imposto de importação que acontecem repentinamente, deixa de ser LI automática para virar LI não automática, né? O aumento de tarifas impostas pelo governo, como o recente aumento da taxa de utilização do Siscomex. Perfeito. Entre outras, né, como o VML. Como o VML pode ajudar as empresas a se prepararem para esses impactos em suas operações? Ou seja, nós temos aí um governo que diz que exportar
é importante, é primordial para que nós não fiquemos aí reféns do capital especulativo. Nós temos que trazer divisas através da produção interna e, de repente, o próprio governo acaba criando algumas barreiras. Ele está falando de importação, mas só para vocês saberem, né? Se nós não conseguirmos importar máquinas e equipamentos, uma série de matérias-primas, até matérias-primas que nós não possuímos internamente, como é que nós vamos poder produzir para exportar? Produzir com qualidade para exportar. Produzir de forma competitiva para exportar, né? Então, eu sempre digo e deixo claro aqui que não dá para você estar inserido no cenário internacional se você não estiver alinhado com a sua importação e exportação. Cláudia, você praticamente falou tudo. É exatamente isso. O Brasil é um país culturalmente exportador de commodities. E você tocou num ponto que eu acho muito relevante. Nós não temos, precisamos investir nos nossos bens de capital, né? Hoje o mundo passa por uma crise, parece que entrando numa nova crise, aí os mercados, por quê? Porque nós temos as chamadas economias virtuais, né? Esses dinheiros especulativos sem produção real, né? Então, você realmente, para exportar, você precisa ter matéria-prima, produtos intermediários e bens de capitais adequados para atender o seu produto e fazer um produto competitivo no mercado. Então, você veja que toda hora a nossa indústria reclama do nosso parque industrial defasado, da vinda de máquinas usadas que não tenham, vamos dizer assim, a tecnologia das máquinas que estão sendo utilizadas em países mais desenvolvidos. E existem alguns mecanismos para dar esse implemento, né? A exemplo do ex-tarifário. O ex-tarifário é um regime extremamente importante para o país, que ele determina que, não havendo produção nacional de bens de capital destinados à produção de outros bens ou prestação de serviços, que eles possam vir com a redução do imposto de importação. Então, realmente, não adianta, você colocou muito bem, ter simplificação na exportação se você não simplifica a sua importação. A exemplo do drawback. Você veja que o drawback é um regime muito simples na sua essência, porque é um regime que tudo que entra tem que sair, e 0 a 0, né? Então entrou a 0, saiu a 0, não teve incidência nenhuma. Se não sair, paga-se os tributos. Paga-se os tributos. Exato. Só que o drawback é tão complexo, você tem tantas modalidades de drawback, e para acompanhar o drawback, para ter os atos concessórios, se é caso de decadência, prescrição, enfim, você acaba tendo que ter um operacional para atender o drawback. E aí a gente volta naquela situação, né? Acreditava-se que com a implantação do Siscomex nós teríamos um comércio exterior muito mais ágil, muito mais fácil, desburocratizado, né? E com o passar do tempo nós percebemos que não adiantou muita coisa. Não. Você pode ter um processo operacional um pouquinho mais rápido, mas a burocracia ela acaba emperrando essa máquina que devia ser extremamente ágil. Exatamente. Você tocou bem. O Siscomex, agora nós tivemos a alteração dos Incoterms, e você veja que o Siscomex não está aparelhado para você adequar o teu Incoterm da tua compra e venda internacional dentro daquele sistema. Então, por você não ter, você vai ter que fazer adaptações. E na adaptação pode vir um erro, né? Então, o que é interessante a gente frisar também é que é muito diferente. O aspecto negocial, o aspecto empresarial, ele não é a mesma realidade do fiscal. Então, às vezes, um erro negocial, um erro empresarial, ele pode representar uma infração fiscal, né? E como a infração fiscal, via de regra, ela é objetiva, não se discute se ela foi feita por má fé ou por erro, então você acaba tendo problemas maiores, quando na verdade é um simples erro. Então a gente precisa ter uma simplificação da legislação para saber separar o que é erro e o que é má fé. E infelizmente, que nem você colocou, a gente tem os aparelhos, o nosso sistema, o Siscomex, tudo, ele é extremamente... É um dos bancos de dados mais relevantes que tem aí de quem opera no comércio exterior, mas se você cai no operacional, ou seja, na avaliação individual subjetiva de uma autoridade fiscal, aí vai voltar tudo como era antes e você pode ter retardos e interpretações, né? O ser humano ele interpreta de acordo com a sua avaliação dos fatos, e aí você pode ter de tudo. Exatamente. Felipe, precisamos fazer um breve intervalo. Continue mandando aqui as suas perguntas, que o Felipe está aqui para responder, certo, Felipe? Voltamos Sim. já, fiquem conosco.
mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Imagine um site onde você pode comprar de tudo com até 90% de desconto. Confira agora as ofertas exclusivas do tortadebanana.com.br. Limpeza de pele mais pire em máscara de 220 por R$ 35, são 83% de desconto. Kit festa para 20 pessoas com 100 salgados de 297 por R$ 169, são 43% de desconto. Torta de banana, as ofertas mais saborosas do ABC. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje recebendo o Dr. Felipe Alexandre Ramos Breda. Estamos falando de legislação no comércio exterior. E, Felipe, nós temos aqui a participação do meu eterno seguidor, o Felipe de Frankfurt. Firme e forte, Felipe. O Felipe já nos acompanha desde praticamente o início do programa. Todo o programa ele manda lá a sua mensagem. Estou esperando você aqui no programa, que você disse que viria ao Brasil. Então, vamos lá. Felipe, faz a seguinte pergunta: qual a importância da assistência jurídica para as empresas que querem contato com o mercado internacional? Bom, agradecer a pergunta do Felipe, meu xará, né? É mais ou menos, você às vezes tem uma boa ideia, quer colocá-la no papel, só que ao colocá-la no papel, você não sabe as consequências, né, de determinadas práticas que você vai querer implantar. Então, às vezes é bom conversar com pessoas que sejam da área para dizer assim, olha, aqui não vale a pena você fazer uma habilitação para você fazer uma exportação até um limite
de 300 mil reais, seu volume vai ser muito maior. Olha, aqui não adianta você ficar fazendo armazenagem ali, tem que ser acolá. De repente o teu lucro não pode ser no presumido, porque você tem muito custo, você gera muito crédito, então é melhor você ficar no lucro real. Né? Então precisa ser analisado, às vezes, as operações e de repente ter opções. Tá? Existe hoje essa figura, né, a prática das legislações, elas são extremamente ortodoxas, assim, são complexas, porque no mundo todo, qualquer regra fiscal é uma regra líquida e certa. Você tem que cumprir, você não pode discutir. Mas para cumprir essa regra líquida e certa, você precisa ter um entendimento dessa regra. Então, às vezes uma assessoria, ela é bom para você entender que formatação você vai dar ao seu negócio, que formatação societária, que formatação em termos de mão de obra, se é um trabalho temporário, se precisa ser contratação mesmo, como CLT, enfim, qual que é o melhor estado para você se instalar. A exemplo, assim, hoje em dia você tem muitas empresas que vão atrás dos chamados benefícios fiscais que os estados concedem para você que se fizer a importação pelo estado ou para você que tem uma indústria naquele estado, seja um benefício para a sua planta industrial, para a sua planta da sua empresa, ou seja, um benefício só para você fazer a comercialização no estado e depois dar uma saída para um outro estado. Isso é o que a gente chama de guerra fiscal, que a gente tem um sistema que determina que qualquer exoneração do ICMS, seja não incidência ou isenção, ela tenha que passar por um acordo de todos os estados. Então, muitas vezes, se você for atraído para fazer um investimento unicamente com essa vantagem fiscal, você pode não saber as consequências que isso pode ter no futuro. Então, às vezes, nós temos agora muitas consultas, muitos casos que temos participado de empresas que foram para alguns estados que deram benefícios fiscais e agora estão preocupadas com as autuações que elas podem sofrer pelos créditos que elas tomaram ou deixaram de pagar em virtude de estar em determinado estado. Então, às vezes, você tem uma assessoria, você vai saber que existe o problema e aí, se você vai assumir ou não o risco, é uma decisão empresarial. Porque é óbvio que a decisão empresarial, às vezes, ela é mais dinâmica do que a realidade fiscal. Né? Os grandes empreendedores, se ele ficar lendo as legislações e ficar preocupado com a legislação A ou B, ele às vezes não faz o seu negócio. Mas é bom saber no que ele está entrando. Temos aqui a pergunta do Anderson de São Paulo. Obrigado pela participação, Anderson. Ele pergunta se o preço é alto para se ter uma assessoria desse tipo. Olha, Anderson, depende muito, sabe? Porque as assessorias elas variam, às vezes, de um preço fechado, um preço fixo. Tipo, olha, para você ter um radar custa 5 salários mínimos, para ter um radar numa modalidade mais ordinária, né? Simplificado 5 salários, o ordinário 10 salários. Às vezes, para você ter uma assessoria de um estudo, vão te cobrar por hora. Não tem uma regra, vamos dizer assim, específica de como se faz uma remuneração de prestador de serviço. O que existe hoje em dia é que todo mundo quer trabalhar, quer atender e fazer, porque assim, se você trabalha uma vez, ganhou bastante dinheiro e fez um mau trabalho, com certeza o seu negócio não vai prosperar. Então os prestadores de serviço, eles são, por essência, um serviço de confiança. Então você tem que atender adequadamente a demanda da pessoa que vai lá e necessita dos seus cuidados. Então, às vezes o preço, ele não vai ser de acordo, vamos dizer assim, não tem regra simples, falar o preço é isso, o preço é aquilo. Ele vai depender da complexidade do seu negócio. Exatamente, da necessidade do próprio cliente. Da sua demanda, exatamente. A sua demanda. A Bruna de São Paulo já pergunta, para as empresas que não têm como ter essa assessoria devido ao custo, o que fazer? Olha, muito interessante, Bruna. Hoje em dia nós temos várias cooperativas exportadoras, nós temos as trading companies também. Você pode buscar, né, uma assessoria pelos sites públicos mesmo, no Ministério da Fazenda, na Receita, e ir montando um dossiê até que você consiga ter uma noção mais ou menos do que se fazer. Né? Vai ser um trabalho hércules, realmente, mas às vezes a cooperativa é uma boa saída porque você vai estar junto com pessoas que já têm os mesmos problemas, já sabem do mesmo negócio. Por exemplo, uma cooperativa que está acostumada a exportar frutas para o Japão de determinada fruta que o japonês gosta, exemplo da manga. Então você vai lá, vai plantar manga e vai só exportar manga e aquela cooperativa vai te dar toda a assessoria. Né? Existe essa possibilidade também.
Temos mais uma pergunta aqui, que é da Carla de São Paulo. Ela pergunta se vocês também fazem assessoria em câmbio. Sim, você também é bem colocado, né? Porque dentro daquele aspecto que eu falei, né, hoje o comércio internacional, você poderia dividir ele em 3 aspectos importantíssimos, né? Que seria o aspecto da classificação das mercadorias, o aspecto do valor da transação, o aspecto da origem, ou seja, para onde vai, de onde vem essa mercadoria. Então, dentro desses desse tripé, né, você teria o aspecto negocial, o aspecto cambial, o aspecto tributário e administrativo. Então, realmente, você precisa, às vezes, ter uma assessoria de câmbio para saber como é que você faz o câmbio, como é que você manda o dinheiro. Você pode pagar antecipado, pode pagar à vista, pode pagar financiado. E existem certas modalidades. Às vezes, uma operação vista pela legislação da Receita, da autoridade aduaneira, não é a mesma operação do câmbio, né? Elas são operações que elas têm uma mesma causa em comum, mas elas caminham vamos dizer, de forma autônoma. Então você precisaria realmente ter uma assessoria, uma corretora de câmbio, né? Ou o próprio banco, esses bancos grandes, todos eles têm essa assessoria também. Você precisa saber como é que faz para mandar ou receber dinheiro. Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui, que também é nesse segmento, mas vamos ver aqui. É a Ana de São Caetano do Sul. Ela diz o seguinte: exportei um material, porém o importador não quer mais o material e vai devolver. Esse mesmo material, ele pode ser vendido no mercado local? Existe o amparo legal para eu fazer esse tipo de comercialização? E como é que ficam os tributos? Porque ela exportou sem os tributos, agora como é que volta e vai vender no mercado interno? Bom, você pode fazer o retorno de qualquer mercadoria que for exportada dentro de situações que tem previsão na legislação, né? São situações, por exemplo, de avaria da mercadoria, de não venda no prazo de consignação, ou existe uma regra ali que é uma regra geral que diz por qualquer fato alheio à vontade do exportador. Então, nesse sentido, você pode fazer a reinternação da mercadoria, né? O que vai ter que se avaliar se essa mercadoria vai ter um tratamento de mercadoria estrangeira ou de mercadoria que está vindo em retorno, e assim, se ela tiver um retorno que for alheio à vontade do exportador, ela vai voltar aqui para o mercado interno, porque não teve vamos dizer assim, aquela exportação de mercadoria. Tá? Por outro lado, existem situações que você vai ter que fazer como se fosse uma importação, com o câmbio que já foi para fora, enfim, mas a legislação ela tem previsões específicas, para cada caso você tem que estudar, avaliar, mas via de regra você tem como devolver se teve um distrato comercial, se teve alguma divergência, se quebrou, né? Tem essas hipóteses, sim. Tá certo. Felipe, ultimamente se falou muito a respeito, tem se falado muito a respeito da questão dos grandes eventos que virão ao Brasil. É Copa do Mundo, é Olimpíadas, é mega shows, enfim, uma série de eventos que vai fazer com que a nossa economia se movimente, o que é muito importante, vai gerar um monte de empregos diretos e indiretos, vai entrar muita divisa no país em função do turismo. E, mais recentemente, nós tínhamos aí uma pendência em relação ao estádio, poderia vir a ser feita a abertura, inclusive, da Copa, que ainda me parece que não está decidido, deve ser decidido em setembro ou outubro, uma coisa assim, se realmente será nesse novo estádio que farão na Zona Leste aqui em São Paulo. E aí, no decorrer da discussão, né, se faz ou se não faz, teve o local discutido, teve outros problemas, tubulação da Petrobras que passava por ali, e os custos que seriam, o dinheiro que seria investido, né, na construção desse estádio. E depois de muito se discutir, muito falar de altas cifras serem citadas, o último item a ser discutido foi, olha, é viável se houver uma isenção tributária, e que acabou sendo julgado e analisado pela Prefeitura de São Paulo, pelos seus vereadores, né, na Câmara de Vereadores, e foi então concedido, né, um incentivo. Eu gostaria que você explicasse para o nosso internauta o que vem a ser essa isenção de tributos concedido para a construção
desse novo estádio aqui em São Paulo. De que maneira isso vai funcionar? Qual é a repercussão? E quem é que vai pagar essa conta depois, né? Olha, Cláudia, é muito interessante as suas colocações, até agradeço, que faz com que a gente possa falar bastante, né, e tentar tirar algumas dúvidas aí. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando a gente tem esses eventos, a exemplo da Olimpíada e da Copa do Mundo, existem já cartilhas por essas entidades internacionais, a exemplo da FIFA, vou me focar aqui na FIFA, que elas determinam que para se realizar um evento desse, você tenha toda uma sistemática. Então essa sistemática passa por uma questão de infraestrutura, você ter hotéis adequados, você ter estacionamentos adequados, estádios adequados, passa por uma sistemática de desoneração de tributos, ou seja, você não teria tributação de quem vai prestar serviço, das receitas dos estádios, dos materiais que serão ali empregados, das construções que serão feitas, enfim. E essa cartilha é uma exigência desse órgão internacional que vem para cá. Então o país que vai sediar um evento desse, ele tem que atender nos seus, nos seus vários nichos de poder, né, dos poderes tributantes, que seriam os estados, os municípios e a União Federal, quem vai tirar a mão do quê? Então, por exemplo, no caso de uma construção de um estádio, você vai ter as mercadorias que serão ali empregadas. Então você já tem algumas legislações que foram lançadas, né, pela Câmara dos Deputados, que já foi aprovado pela Assembleia, no sentido de desoneração dessas atividades voltadas para construções de estádios da Copa, né? Teve até uma polêmica muito grande, porque o estádio, depois fica-se a pergunta, né? Esse estádio, ele vai gerar o que para efeitos econômicos? Quem vai lá assistir esse estádio? Quanto tempo, por exemplo, uma desoneração dessa, ela pode implicar para ser ressarcida, né? Então, o exemplo do estádio do Corinthians, assim, grosso modo, que eu tenho ouvido falar, até porque eu não gosto de futebol, mas essas coisas assim não olhei muito, eles vão dar alguma isenção, provavelmente, em termos do prédio, né? Porque aquele prédio ele gera um IPTU, o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, ele quem é proprietário de imóvel tem que pagar IPTU. Então, quem é dono de um estádio tem que pagar um IPTU, e um IPTU muito caro. Então, de repente, você vai ter o estádio lá, esse estádio vai ficar com uma isenção de IPTU por um prazo alargado, ou de repente uma outra isenção aí que poderia ser toda a prestação de serviço que tiver ali naqueles municípios também vão ser alargadas. Tá certo. Nós temos a última participação aqui, Felipe, da Carolina, que disse que o tema do programa foi muito bom, que a TV ABCD está de parabéns e eu também. Carolina, muito obrigada pela participação. Quero agradecer todos os internautas, né, pelas perguntas. Infelizmente não temos tempo para responder todas, mas sempre participem, assistam o nosso programa e chegamos ao fim. E eu quero agradecer ao Felipe, por ter participado aqui conosco e já deixar aqui ao vivo o convite para que você volte numa outra ocasião para nós estarmos discutindo mais esse assunto que é extremamente importante, né, para quem atua na área de comércio exterior, para quem estuda comércio exterior. Queria que você deixasse aí o seu bom dia para o nosso internauta, por favor. Bom, agradeço aqui, eu gosto muito de participar dessa troca de ideias, né, que é nas trocas de ideias que a gente encontra a solução para os problemas. E não desanimem, sabe? O nosso país é um país complexo, é um país de dimensões continentais, mas existe muito campo para se trabalhar, existe muita coisa para se fazer no âmbito da infraestrutura. E não desanimem, vamos atrás, que dá para se fazer muita coisa ainda. Ok. Obrigado e agradeço. Obrigada, Felipe. Mais uma vez agradeço os internautas. O nosso site está aí, da Boc Consult, o meu e-mail também. Participem sempre do nosso programa e estaremos de volta na próxima sexta-feira, das 11 ao meio-dia, com o nosso Log Comex. Até lá!